1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Isso nos mostra que quando nós envolvemos com a obra de Deus, eu estou dizendo na minha posição de pastor, eu nunca me arrependi do chamado meu, nunca. Eu sempre estava pronto para servir a quem tivesse, dei até demais. Acho que o meu grande erro aqui nesse país foi ter dado o que Deus não mandou que eu desse. Quantos carros eu já dei? Não lembro. Quantas, assim, já ajudei a montar casa, já ajudei dinheiro, eu não lembro mais o que eu já dei. Por quê? Porque, na verdade, eu sempre fui constante nas coisas de Deus. Eu nunca tive altos e baixos. Eu fechei o período da igreja, mas isso não tem nada a ver com a área espiritual, isso tem a ver com religião. Eu olhei a igreja como uma religião e falei, não, isso aí não me interessa não. Religião não salva ninguém. Religião não muda ninguém. Você precisa estar conectado com uma igreja onde você possa estar sendo alimentado para manter a sua vida espiritual. Eu saí, fechei a igreja brasileira, foi um período, mas estava sendo alimentado da igreja americana. Eu saí e falei, bom, não quero, se isso aqui que eu estou vendo é religião, isso eu não quero saber. Pessoas que prometiam e não cumpriam. Eu me lembro que quando eu vim para cá, quando falaram para mim que Deus tinha um chamado para mim e tal, e eu comecei a igreja, vários pastores do Brasil vieram se conectar comigo, não, porque eu quero ter uma igreja nos Estados Unidos. Vou estar te abençoando, Deus falou no meu coração. Eu fico às vezes pensando isso. Deus falou comigo. Eu falei, cara, então se falou com você, tem que falar comigo também. Não, nós vamos te ajudar. Então a palavra começava assim, nós vamos te ajudar. Ok. Então eu falei, a primeira ajuda que eu preciso é uma ajuda financeira, porque eu limpo casa, eu trabalho limpando de 7 da manhã a 7 da noite. Eu preciso de ter tempo para poder abençoar as pessoas, para estar atendendo pessoas, para estar ouvindo as pessoas e estar abençoando elas. Eu não tenho condições. Ou eu paro de trabalhar meio período e vou atender, ou senão não tem, porque o nosso trabalho aqui, Rosali limpando casa comigo, agora é a sua vez. A igreja estava crescendo, já estava com as 100 pessoas, e aí o telefone tocava, pastor, preciso de oração. Aí a Rosali orava, orientava e tal, e eu lá limpando. Daqui a pouco ligava outra pessoa e falava, agora é a sua vez. Aí ela voltava a limpar e eu ia orar pelas pessoas. Chegou uma hora que ficou difícil para poder a gente continuar limpando casa e tomando conta da igreja. Mas pastores interessados no Brasil, não, que bênção, irmão, nós temos uma igreja, podemos dizer que tem uma igreja nos Estados Unidos. Sabe, não é bem assim. Não é, podemos ter uma igreja nos Estados Unidos, ok, mas o que eles queriam era quanto é que eu podia dar. Vinha para cá, era sair com eles para poder conhecer, fazer. Vamos ali comigo, vou comprar lá um relógio, vou comprar lá um som, vou comprar alguma coisa, um telefone. E aí eu saía, parava meu trabalho, saía com os irmãos e tal, botava aqui em casa, saía, fazia, acontecia. Que bom, temos um irmão lá nos Estados Unidos. Hoje é até mais comum, mas na época eu estou falando de 30 anos atrás. Era top, né, você ter isso. Eu tenho um irmão, eu tenho uma igreja lá nos Estados Unidos. Mas quando eu precisava de um apoio financeiro que seja, quando eu estava numa situação delicada, pergunta se alguém me atendia o telefone. Pergunta se alguém chegava para mim e falava, é só assim, vou orar, irmão. Ok, ora por ele, mas me ajuda também. Quando a situação apertava aqui, ou seja, eu estava limpando casa, a igreja começava a crescer, aí eu parava de limpar a casa e ia tomar conta da igreja. Aí, determinado tempo, 1 ano, 2 anos depois, a igreja, muita gente voltava para o Brasil, por uma questão de imigração ou não, a igreja ficava meio difícil, apertando, o que eu tinha que fazer? Voltar a limpar a casa de novo, porque eu não tinha ajuda financeira de lugar nenhum, nem para pagar meu aluguel, nem para pagar minhas contas. Aí o que acontecia? Eu voltava a limpar a casa de novo, arrumava, pegava a casa e tal. E os irmãozinhos, os pastorzinhos, não, nós temos uma igreja nos Estados Unidos. Aí mandava a gente, recebe fulano aí, recebe ciclano aí, eu lá recebia e tal. Quando eu precisava, irmão, olha, não tô bem. Irmão, sinto muito, mas a situação está tão delicada aqui. E nunca, querido, se eu falar para você que eu recebi, eu posso estar mentindo. Nunca eu recebi um tostão, um centavo de alguém do Brasil para chegar e falar, tô te dando uma oferta para você viver. Nunca.
Pergunta, eu não vou dizer isso, não posso dizer nome aqui, é uma questão de ética. Quantas pessoas vieram aqui? Quanto eu dava de oferta? Quantas pessoas vinham aqui para poder pregar? Quanto eu dava de oferta? Eu era generoso, eu chegava, dava, não vou dizer valores aqui, mas eu era generoso. Mas eu não me arrependo não, porque Deus sempre, eu sou assim e Deus sempre me abençoa e sempre vai me abençoar. Porém, vinha as palavras, era assim, cadê? Eu tenho uma igreja lá, mas a hora que você precisava, ninguém atendia o telefone, estava ocupado, e, enfim. Foi difícil você. Então eu não criei uma expectativa. Chegou uma hora que quando eu fechei, que eu falei, a partir de hoje, a minha dependência é de Deus. Teria que ter sido isso desde o início. Mas não, eu achava que o homem poderia ajudar. Uma vez alguém chegou aqui para mim, não, conecta com a gente, eu vou dar tanto, fulano vai dar tanto, eram 3 igrejas, e aí você pode parar de trabalhar que eu vou sustentar você. Ok, paramos de trabalhar. E foi passando o primeiro mês e não veio, passou o segundo, não veio, o terceiro mês eu já não tinha mais como pagar aluguel nem comer. Por quê? Porque a promessa veio, mas não foi cumprida. E aí eu ligo para a pessoa, pergunta se atende. Então, as ligações que eu tinha aqui, irmão, estou precisando de oferta. Você que é um cara muito saído aí, podia lá tentar conseguir uma oferta para mim, você tem amizade com os pastores americanos aí. Ninguém ajuda ninguém, querido. Ninguém ajuda ninguém. Pergunta se eu já consegui alguma coisa, a não ser na nossa legalização aqui através da igreja americana. Ninguém chegar para você lá, para poder chegar lá para você. Eu não estou aqui falando mal de igreja, denominação, não. Eu estou dizendo para no momento que se você não depender de Deus, você vai passar dificuldade. A sua dependência tem que ser dele, não é do homem. O homem raramente vai querer te ajudar, a não ser que seja um homem que ouça a voz de Deus. Aí você cria expectativa, fulano ajudou, fulano pode me ajudar. Nem sempre. Deus pode ter colocado isso no coração dele. Pode, mas pode não colocar, porque quando se fala disso aqui, isso aqui, aí Deus não está no meio, não. Existem homens com coração em Deus? Existem. Existem pessoas que mantêm missionários, igrejas, existem. Mas as que eu andei, as que eu caminhei junto, não era assim. Eu via gastarem dinheiro com uma coisa, gastarem dinheiro com outra, poderia me ajudar financeiramente para que eu pudesse me despender mais na obra, mas não faziam. Então, esse foi um dos motivos de eu falar, bom, estou fora, não quero saber, religião para mim não salva ninguém. E continuo dizendo isso. Hoje estou conectado numa grande igreja, uma igreja que eu conheço a liderança, eles não se preocupam realmente. É uma igreja que para mim eu adaptei agora, já tem 2 anos que eu voltei e não me arrependo do que eu fiz. Continuo, não estou sendo pastor local, ajudo o pastor, tem reunião aqui em casa, no GC, faço, acompanho, ajudo, faço tudo, mas sem compromisso financeiro. Dou o meu dízimo, a igreja não se preocupa muito com isso, é uma igreja da graça e eu não preciso dar, mas eu tenho um compromisso com o Senhor e eu faço isso. E eu fazendo, eu sou abençoado. Entende? Então, eu quero deixar claro para você, a sua resposta tem que vir de Deus. Não espere que o seu pastor vai abrir o bolso para poder te ajudar alguma coisa. Pode ser que aconteça, comigo não aconteceu. Eu abri o meu bolso para muita gente. Não me arrependo, mas eu estou abrindo o coração com vocês aqui exatamente para mostrar para vocês. Eu estou sendo abençoado até hoje com algo que eu fiz e tenho feito para as pessoas. Agora, infelizmente, existem pastores que não têm a conexão com Deus. E eu conheço muita gente que caiu, muita gente que está fora do ministério, muita gente que está arrebentado e levou muita gente consigo para caída, porque as pessoas olharam para o homem e o homem falhou. Entende? Então toma cuidado. Deus nunca vai falhar com você. O homem pode falhar. A expectativa que nós criamos com relação a líderes e homens de Deus é a nossa expectativa. E aí você se frustra. Mas com Deus você nunca vai se frustrar. Nunca. Você vai chegar para lá para ele. Mas ele não me abençoou, ele não curou fulano ou não me curou. Peraí, tem um tempo e tem um propósito de Deus. Entenda isso. O dia que você assumir que existe todo o tempo pertence a Deus e no tempo dele. Amém?
Deus te abençoe. Toma posse dessa palavra e fica na paz, querido.